Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa Mitolugar, nosso encontro semanal onde nós discutimos sobre mitologias, os ensinamentos que esses mitos trazem para a nossa vida no mundo moderno. Estamos falando sobre mitologia africana e hoje nós vamos falar sobre Nanã Buruque. Bom, Nanã Buruque ela é muito venerada e temida nos cultos em Daomé, no atual Benin, lá na África, que é fortemente associado à ancestralidade, o respeito à tradição, recusa daquilo que se mostra como novidade, o novo, né? Essas características moldam um dos arquétipos que é a teimosia, com ar de desconfiança, frente às mudanças e modificações na vida. É claro que algumas pessoas são mais velhas, elas tendem a ser um pouco mais resistentes a mudanças, à aceitação de novas ideias, vamos dizer assim, novas políticas de vida, novos entendimentos sobre sociedade. Por quê? Porque qual é o problema do ser humano? Nós caminhamos até um certo ponto da vida e nesse limiar da vida, nós nos apegamos a uma época, a um certo momento, uma certa condição de alegria, de satisfação, de prazer, de bem-estar financeiro e social. E quando passa-se o tempo e as coisas vão continuando evoluindo, a pessoa ela acaba se apegando a esse tempo e esse momento histórico da vida dela e acha que aquilo é o melhor e que qualquer coisa que vier depois disso não faz justiça àquilo que ela viveu. Comumente falamos que as pessoas estão engessadas, né? Embalsamadas no tempo e na história e não conseguem visualizar ou vislumbrar mudanças de sociedade. Ora, a nossa sociedade é uma sociedade que está em transformação todos os dias. O que foi ontem já não é hoje e o que é hoje já não será amanhã. Isso faz parte do processo evolutivo social. Por quê? Porque a todo instante, pessoas mais novas do que eu estão agindo e interagindo na sociedade, moldando a sociedade segundo a sua imagem, segundo a sua visão e seu desejo. Por isso que a sociedade sempre está em transformação. Ora para melhor e ora para pior. Mas isso faz frente ao quê? A um desejo, primeiro pessoal e depois do coletivo. Então Nanã vai nos ensinar os problemas, as dificuldades de que a teimosia, essa desconfiança, essa necessidade de não haver mudança na vida, até um certo ponto ela é até boa, mas até um certo ponto ela é muito prejudicial. Por quê? Porque você se prende, se molda, se engessa e acaba travancando a tua vida por conta disso. Bom, já no reino dos mortos, após Omulu, seu filho, cortar o fio de prata que mantém os seres humanos vivos, cabe a Nanã receber e embalar as almas para prepará-las com dignidade para um novo ciclo. Nanã veste roxo e sempre é vista segurando seu objeto ritualístico próprio chamado ibiri, feito de folhas de fibras de palmeira de dendê, cipó e ornado com búzios, palha da costa, fio de contas e cabaças. Algumas lendas sobre esse personagem mítico. Diz que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e moldar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, assim como ele, e não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de madeira, mas ficou rígido, duro. De pedra, a tentativa foi pior ainda, foi mais frustrosa ainda. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma e nada funcionou. Foi então que Nanã Buruque veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu ibiri, seu cetro e arma e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama a Oxalá, o barro do fundo da lagoa onde ela morava. A lama, sob as águas,
que pertence a Nanã por natureza. Oxalá criou o homem, modelou o barro, com o sopro de Olorum ele caminhou. Portanto, com a ajuda dos orixás, povoou a terra. Mas tem um dia em que o homem morre e seu corpo tem que retornar à terra, voltar à natureza, a Nanã Buruquê. Nanã deu matéria no começo, mas quer de volta no final de tudo que é seu. Essa é a trajetória da nossa vida, né? Nascemos, crescemos, multiplicamos, envelhecemos e morremos. Nós saímos um paralelo com a mitologia hebraica. O homem saiu do pó e ao pó vai voltar. Muitas palavras, né? Do barro você saiu, do barro você vai voltar. Uma analogia poética, mas de significados semelhantes, né? Sobre a origem minha e sua. E os filhos de Nanã Buruquê? Conta-se que Nanã teve 2 filhos, Oxumaré, que já comentamos aqui sobre ele, se eu não estou muito enganado, semana passada, que era seu belo filho, e Omulu, que também já falei sobre ele, o filho feio. Nanã tinha pena do filho feio e cobriu Omulu com palhas para que ninguém ouvisse e para que ninguém zombasse dele. Mas Oxumaré era belo, e tinha a beleza do homem, e tinha a beleza da mulher. Tinha a beleza de todas as cores. Nanã o levantou bem alto no céu para que todos admirassem sua beleza. Pregou o filho no céu com todas as suas cores e o deixou lá para encantar a terra para sempre. E lá ficou Oxumaré à vista de todos. Pode ser admirado em seu esplendor de cores, sempre que a chuva traz o arco-íris. Eterna desavença com Ogum, a rivalidade entre Nanã Buruquê e Ogum data a tempos imemoriais. Ogum, ferreiro orgulhoso, era proprietário de todos os metais. Eram de Ogum os instrumentos de ferro e aço. Por isso era tão considerado entre os orixás, pois dele todas as outras divindades dependiam. Sem a licença de Ogum não havia sacrifício. Sem sacrifício não havia orixá. Ogum é o Oluboé, o senhor da faca. Todos os orixás o reverenciavam. Mesmo antes de comer, pediam licença a ele pelo uso da faca. O obé com que se abatiam os animais e se preparava a comida sacrificial. Contrariada com essa precedência dada a Ogum, Nanã disse que não precisava de Ogum para nada, pois se julgava mais importante do que ele. Quero ver como vai comer. Sem faca para matar os animais, disse Ogum. Ela aceitou o desafio e nunca mais usou a faca. Foi sua decisão, que no fundo nenhum de seus seguidores se utilizaria de objetos de metal para qualquer cerimônia em seu louvor. Que os sacrifícios feitos a ela fossem feitos sem faca, sem precisar da licença de Ogum. Então nós precisamos entender que de vez em quando essa teimosia, ela está associada a um certo orgulho cego, né? Quem é muito orgulhoso tende a ser teimoso. Por quê? Porque o orgulho te cega ao ponto de você não admitir falhas, fraquezas, limitações, desconhecimento das coisas. E no mundo moderno existe uma certa normatividade de que quanto mais eu inflo a pessoa, quanto mais eu incho a pessoa do seu próprio orgulho, mais fácil é de se manipulá-la, de controlá-la, de instigá-la a meu favor. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Você não busca um conhecimento aprofundado das coisas, porque você está com seu ego inflamado, propositadamente, dentro do conhecimento que você já tem ou que você acumulou durante a sua caminhada de vida, já é o suficiente para você julgar ou pré-julgar as situações. Logo, essa aposta nessa pré-julgamento ou julgamento sem um conhecimento apropriado acaba tornando você uma arma que possa ser manipulada a bel prazer daqueles que têm um conhecimento muito maior do que você e utiliza do teu orgulho, da tua teimosia para tal façanha. Então o que acontece?
O mito de Nanã Congu ensina justamente isso. Olha o sacrifício que a pessoa, os perrengues que a pessoa passa por causa da teimosia, de não entender que o conhecimento, a instrumentalização, no caso faca ou qualquer objeto cortante, né, ajuda e auxilia a sua vida a melhorá-la, a caminhar, a progredir, a evoluir. A palavra-chave que define o ser humano é evolução. O ser humano ele tem que estar em constante evolução. Se você não evolui física, mentalmente, espiritualmente, você é uma pessoa inabilitada para viver em sociedade. Por que é inabilitado? Vamos lá. Se eu pego na questão religiosa, nasci protestante, nasci católico, que geralmente no Brasil são essas duas religiões que vigoram em maioria. Se eu não tiver um conhecimento espiritual forte em saber que, além da minha religião, existem outras linhas de pensamento protestante, existe outra linha de pensamento cristã, que não faz parte da linha protestante, mas é cristã, e eu preciso e tenho que respeitá-la, esta linha, porque ela também conduz as pessoas para um bem maior, eu vou ficar sempre degladiando, porque a minha religião é verdadeira. Aquela questão da primazia da fé, né? A minha religião é verdadeira, a minha religião é que salva, a minha religião que está em Deus. Eu tenho uma história que eu costumo contar quando eu estudava na escola primária, eu estava acho que na 6ª série, eu tinha um colega de classe que ele era evangélico ferrenho. Ele levava a Bíblia para a escola, no intervalo de aula, e estava lendo a Bíblia. E aí o que acontece? Ele era uma pessoa, por causa dessa falta de flexibilidade, de docilidade com questão da fé, ele era uma pessoa enrijecida espiritualmente. Ele acreditava piamente que a religião dele era a única, a verdadeira, a única que traz a salvação. E ele começou a atacar os alunos, dos outros demais colegas que não é da religião dele, ao ponto de da classe toda pegar o geriza dele, ao ponto de querer quebrar ele no meio, por conta de ele achar que ele era o único santo salvador, que todo mundo ali vai descer o fogo do inferno, porque ele vai estar do lado, ele chegou a dizer que ele estará do lado de Deus no dia do juízo final e verá todo mundo descer para o inferno abaixo. Então você entende que essa questão do conhecimento que você vai acumulando ao longo da sua vida, ela tem que ser lapidada, ela tem que ser questionada, ela tem que ser confrontada todos os dias para saber se é isso mesmo. Porque nós não sabemos até que ponto a informação que chega até nós e que é passada e é ensinada, ela não foi manipulada, letra por letra, frase por frase, capítulo por capítulo, para forçar você a pensar e aceitar as coisas segundo um segmento. E eu abro aspas para tudo, do religioso ao político partidário de governo, a filosofia de vida, a trabalho, a ética, a educação, a moralidade, a saúde, a genética, as ciências, as várias ciências. Eu não posso me enrijecer. Se eu me enrijecer, de me petrificar diante de um conhecimento, eu sou inútil. E eu passo a criar problema na sociedade. Por quê? Porque através de mim eu vou empedrecendo outras pessoas e alguém que está, ou um grupo que viu possibilidades de ter lucro com esse empedramento, eu manipulo essas pessoas a meu favor. É muito perigoso. O mundo moderno é um mundo onde conhecimento é, acima de tudo, uma arma para que você saiba o que você está falando, o que você está fazendo, para que você não seja massa de manobra. Ou, no português vulgar, não seja gado. E quando eu falo gado, eu não falo somente num único segmento. Nós podemos ser gado em tudo. Por exemplo, cosméticos. Tem gente que acredita que uma única linha, uma única marca de shampoo é ótima, o resto despreza-se. Você é um gado. Medicamento para dor de cabeça, é só aquela marca, qualquer outra se despreza, você é um gado daquela marca. Alimentos, você vai no supermercado e existem várias marcas diferentes de um mesmo alimento. Você sempre pega aquela mesma marca, você tornou-se gado daquela marca, porque foi posto na sua cabeça que aquela marca é a melhor, é a que rende mais, é a mais nutritiva, né? Então o que acontece? Nós temos que parar
e observar se os conceitos que estão sendo alimentados através do nosso orgulho, do nosso ego, está nos mantendo teimosos, enrijecidos e servindo de manobra. E são coisas, às vezes são coisas sutis, outras vezes é a queima-roupa mesmo. Uma coisa assim que praticamente te obriga você a tomar posições. E toda vez que algo que agride você, que te preocupa, que traz incômodo, tira a tua paz, que é uma agressão direta e reta, nunca. Isso é um exemplo e um conselho que eu dou para vocês. Nunca se posicione. Te mexeu, te incomodou, te preocupou, tirou teu sono? Sai, não fala nada, não se manifeste, não publique, não republique, não compartilhe, não faça nada. Espere esfriar sua mente, volte à sua centralidade, leia de novo a matéria, vá pesquisar. Pegue o seu celular, pegue o seu notebook, vá pesquisar para ver o quanto que aquilo é verdade. Se realmente for verdade, o que se pode se fazer para mudar aquela realidade? Se não é, você vai lá no grupinho onde por receber, olha gente, isso é uma mentira, isso foi forjado, foi montado para tirar a paz do espírito, a confiança, a alegria. Não acredite nisso. A realidade está nisso. Olha, vai nessa página assim, assim, assado, nessa matéria assim, assim, assado, ali vocês vão encontrar o que realmente está falando sobre esse assunto. É a forma mais eficaz que nós temos de evitar que nós sejamos balançados dentro da nossa limitação por causa do nosso enrijecimento de conceitos, de conhecimento, da nossa parada no tempo. Esse é bem da verdade. Nanamburuque representa a junção daquilo que foi criado por Deus. Ela é o ponto de contato da terra com as águas, a separação entre o que já existia, a água da terra, por mando de Deus, sendo, portanto, também sua criação simultânea à da criação do mundo. Posso dizer que Nanamburuque vem simultaneamente à criação do mundo, né? Antes dela existia Deus e o mundo, segundo a visão dos orixás. Após a criação do mundo, ela surge, onipotente, né? Bom, com a junção da água e a terra surge o barro. Do barro, o sopro divino que representa o movimento. O movimento adquire estrutura. O movimento, a estrutura surgiu, a criação, por fim, o homem. Essa ideia, essa pequena linha que eu contei para vocês agora, que isso é um canto, né? Representa nada mais é a criação de tudo. Árvores, plantas, aves, peixes, os animais que se rastejam. É tudo. E essa ideia de evolução das espécies, evolução do surgimento da vida, ela é quase como uma coisa infinita. Quase não, ela é infinito. Por quê? Porque você vai encontrar, no meio em que nós vivemos, plantas que estão sempre se remultiplicando, sempre se multiplicando, sempre se renovando. Animais, as espécies dos animais sempre se multiplicando, sempre se renovando. Isso torna a infinitude da vida. Nós, seres humanos, enquanto pessoas individuais, nós somos finitos. Nós sabemos o dia que nós nascemos. Eu nasci no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, e sei que um dia irei virar pó. Mas eu, enquanto raça humana, eu sou infinito. Por quê? A minha descendência vai continuar, seja nos meus sobrinhos, seja se eu tiver filhos, seja nos meus amigos, nos meus vizinhos da esquerda, da direita, dos fundos, da frente. A raça humana vai existir, porque sempre vai estar gente gerando gente, forjando gente, fazendo gente, né? Então o que acontece? Enquanto raça humana eu sou infinito, mas como pessoa individual eu sou finito. Então o que acontece? Dentro da minha finitude eu tenho que entender que o universo age em mim, nessa infinitude. Portanto, eu preciso acompanhar essa ideia de infinitude para que eu não faça com que o mundo presente em que eu estou, ele seja engessado, endurecido por pensamentos, comportamentos, ações que, ao invés de ajudar no processo da evolução humana, da infinitude humana, para levar para uma hecatombe.
Por exemplo, nós estamos vendo aí guerras por tudo quanto é lado, né? Isso é uma hecatombe. Hecatombe nada mais é do que o fim de uma sociedade, o fim da raça humana. Nós estamos tentando sair ainda, né, de extremidades políticas. Isso é uma hecatombe. Extremidades religiosas, é uma hecatombe. Extremidades de moralidade, é uma hecatombe. Por quê? Porque tudo isso se evolui, ela tem que evoluir para o bem. A multiplicação dessas coisas é para o bem, para a vida, para a infinitude da humanidade. E não para a sua destruição, para o seu apocalipse. Tudo que gera opostos, e esses opostos vai se avolumando, vai crescendo, vai se degladiando cada vez mais, é uma hecatombe ou um apocalipse. Portanto, para alguns, Nanã é a divindade suprema que, junto de Zambi, um outro nome, né, para um deus superior, fez parte da criação, sendo ela responsável pelo elemento barro, que deu forma ao primeiro homem e de todos os seres viventes da Terra, e da continuação da existência humana e também da morte, passando por uma transmutação para que se transforme continuamente e nada se perca. Bom, o que nós podemos entender é que, embora seja um personagem muito controvertido, né, dentro do panteão africano, ora perigosa, vingativa, ora praticante desprovida de seus maiores poderes, relegada a um segundo plano às vezes, amargo e sofrido, com ressentimento, mas ainda dentro de si ela traz traços de justiça. Então o que acontece? Nós, como pessoas, à medida que, agora vem, pessoas são mais velhas do que eu, pessoas têm seus 50, seus 60, 70 anos. Muitas das vezes as situações que acontecem no mundo, no Brasil, na sociedade que nós vivemos, vêm, de certa forma, agredir o que você pensa, o que você acha. Antes de você observar que aquilo é agressivo e você ter uma resposta vingativa, uma resposta rancorosa, uma resposta sofrível, uma resposta amarga, você tem que olhar para si. Olhar para si e ver se você não parou no tempo. Se você parou de crescer física, espiritualmente, psicologicamente, moralmente, eticamente, pessoalmente, coletivamente. Se você parou no tempo, a culpa é sua. Porque você está julgando o mundo dentro de um contexto histórico, dentro de um sistema político histórico, dentro de um sistema religioso histórico, dentro de uma moralidade histórica que ficou para trás. E você ficou para trás junto com ela. Você tem que olhar e, não, eu estou em outra época, em outra década, em outro século, outras formas de se falar, outras formas de se pensar, outras formas de se ver, de se entender como ser humano. Eu preciso me entender nessa nova mentalidade, nesta nova sociedade, neste novo meio de se viver sociedade humana. Aí sim, você tem condições de julgar e a partir do seu julgo não se perca nada da sua existência como pessoa individual e ao mesmo tempo você é aquela pessoa que contribui no coletivo, na sociedade, na coletividade para o bem maior, né? Que é a evolução, a melhoria da vida das pessoas, a sua e das outras pessoas. Veja bem como que o leque é diferente, o pensamento é diferente, as atitudes são diferentes, as contradições. Logo, Nanã Mburuque, ela rege justiça, porque não tolera traição, indiscrição, nem roubo. Por ser uma entidade mitológica muito discreta, ela gosta até de se esconder. No caminho inverso, né, da Mãe da Água Doce, por exemplo, que é Oxum, ela é quem conduz ao terreno astral as almas que Oxum colocou no mundo real. É a deusa do reino da morte. É sua guardiã, quem possibilita o acesso a esse território do desconhecido. A Senhora do Reino da Morte é, como elemento, a terra fofa, que recebe os cadáveres, os acalenta e esquenta, numa repetição do ventre, da vida intrauterina. É por isso cercada de muitos mistérios no culto e tratada pelos praticantes com a mesma familiaridade que os orixás mais extrovertidos, como Ogum e Xangô, por exemplo.
Muitos são, portanto, os mistérios que Nanã esconde, pois nela entram os mortos e também dela são modificados para poderem nascer novamente. Então Nanã, ela é aquela que prepara o nascimento da vida, mas também é aquela que recebe a vida, a morte, prepara essa vida novamente para renascer. Por isso que o ser humano, a humanidade, ou melhor, o universo, ele é imutável, não é finito, como muita gente pensa. No rito, o universo, tudo que rege o universo, ele é infinito. A humanidade é infinita, os animais é infinito, as árvores é infinito, as águas é infinito, tudo é infinito, segundo a crença. Por quê? Porque ela nasce, morre, ela é preparada para renascer novamente, para coexistir novamente na vida. Então ela faz o ciclo que nós chamamos, que é o símbolo, né, da universal, né, o símbolo universal, que é a eternidade, a perpetualidade, eternamente, que nunca para, que sempre está se renovando, sempre está caminhando. E isso é a essência humana. Nossa sociedade está sempre se renovando. Quem aí tem seus 60, 70, 50, sabe que até a década de 40 a sociedade era de um jeito. Da década de 40 para até a década de 70 ela se comportou de outra. Da década de 70 para 90 de outra. De 90 para 2000 mais ainda. De 2000 para 2020 mais ainda. E as pessoas passaram por essas décadas, vendo as mudanças, as transformações, as melhorias em muitas coisas, mas também muitas regressões, obviamente, né? Que nem tudo é louro, nem tudo é ouro, nem tudo reluz. Mas, de modo geral, nós temos, quem nasceu na década de 30, 40, 50, uma escalada ascendente de uma evolução e melhoria da sociedade. Eu, como historiador, eu falo, a nossa sociedade, da década de 60 para cá, ela teve uma escalada evolutiva de melhorias sociais extremamente. E se nós pegarmos do ano 2005, 2006 em diante, essa evolução ela se alargou, assim, se agigantou no nosso país. Porque, dada a necessidade de respostas sociais. As respostas sociais, ela perpassa pela política, pela religião, pela ética, pela moral, pela ciência, pelo individualismo, o individual, eu, você, individualmente, e nós enquanto coletivo. Bom, só através da morte que poderá acontecer para cada um uma nova encarnação, para um novo nascimento, a vivência de um novo destino. E a responsável por esse período é justamente Nanã, considerada pelas comunidades afro-brasileiras como uma figura austera, justiceira e absolutamente incapaz de uma brincadeira, ou então alguma forma de explosão emocional. Por isso está sempre presente como testemunha fidedigna das lendas. Jurar por Nanã, por parte de alguém do culto, implica um compromisso muito sério e inquebrantável, pois ela exige de quem a invoca, em geral, sempre a relação austera que mantém com o mundo. É claro, uma personagem mítica que é responsável pela universalidade da existência da vida, né, pela permanência, a perpetualidade da vida, a eternidade da vida, não exige brincadeira, não exige-se, não se tolera coisas que possam perturbar o equilíbrio dessa imortalidade. Logo, tudo que pensemos na nossa existência, que vai vir a existir, ou vir a se compreender, e ela vai ficar, vai ser presente, vai ser constituída para ficar indefinidamente, ela tem que ser pensada com seriedade, porque ela vai afetar a mim hoje e quem vier depois de mim amanhã. E nos dias seguintes, nos meses seguintes, nos anos seguintes, nas décadas seguintes, nos séculos seguintes, porque é algo que veio para ficar. Então a austeridade está no quê? Na responsabilidade de que as coisas que eu estou pensando, programando, promovendo, levantando bandeira, justifica-se a sua imortalidade no mundo, porque ela vem para ficar. Então eu tenho que pensar que está me afetando hoje positivamente, mas tem que afetar positivamente outras pessoas, porque aquilo vem para ficar.
Ela não vai ficar transitória, não é uma coisa transitória, que vai ficar num dado momento e vai embora. Tem coisa que vem e vai embora, mas tem coisa que vem e fica. Esse que vem e fica tem que ser tratado com seriedade. Eu vou dar um exemplo simples: matrimônio. Matrimônio é uma coisa que vem para ficar, gente. Você casa hoje, descasa amanhã, no outro dia você casa de novo com outra pessoa. Mas o matrimônio está ali, você casou. Não importa se você casou 2, 3, 4, 5 vezes. Se você gerou filhos, então, seu filho é filho seu até o último suspiro de vida. Então, o matrimônio é uma coisa que veio para ficar. Por quê? Porque ele gera instrumentalizações permanentes. Porque qual é o principal instrumento que torna o matrimônio permanente? Filhos. Você será pai e mãe até o último suspiro de sua vida. É sua responsabilidade, sua obrigação como pai e mãe até o último suspiro de sua vida. Não importa se você tiver 90 anos e seu filho 80. Você é pai do mesmo jeito. Eu até tenho uma ressalva sobre isso, que uma vez eu estava assistindo um programa no YouTube de um juiz que ficou muito famoso no YouTube, que ele julga as pessoas com muita humanidade, porque ele procura entender o que levou a pessoa a tentar ter aquelas infrações e tenta minimizar o peso do rigor da lei. Vocês já viram um senhorzinho, e eu lembro que no dia que ele estava julgando, foi um senhor idoso, de 90 anos, ele tinha sido multado por excesso de velocidade e estacionado o carro numa vaga que não era para estacionar, e ele tinha que chegar no dia do julgamento para poder tentar revogar aquelas multas. Aí o juiz perguntou o que aconteceu, e ele contou que era um senhor de 90 anos, que ele estava levando o filho dele para o hospital no dia que aconteceu a multa por excesso de velocidade e multa por estacionar o carro no lugar proibido. Ele estava levando o filho dele de 80 anos para fazer quimioterapia porque ele estava com câncer. O juiz ouviu toda a história, se comoveu. Um pai de 90 anos, que ainda dirige, olha bem, preocupado com o filho de 80 anos, foi levar o filho para fazer cirurgia, fazer quimioterapia. Um homem de 90 e poucos anos, um filho de 80 anos. Leva, o juiz olhou, perdoou todas as dívidas dele. Por quê? Porque ele viu um pai zeloso que ama o teu filho, não importa a idade. Pai é pai, mãe é mãe até o último suspiro de vida. Ele entendeu que ele é pai até o último suspiro de vida dele. Então, o que ele puder fazer pelo filho, ele vai fazer. Então, o matrimônio, o casamento, ele traz condições, ele traz estruturas, criam estruturas que é permanente e é universal. E tem outras coisas que também a nossa vida, como nós nos programamos, se torna universais na nossa vida, permanentes na nossa vida. E isso tem que ser tratado com seriedade. Bom, Nanã forma par com Obaluaê, e enquanto ela atua na decantação emocional e no adormecimento do espírito que irá encarnar, ele atua na passagem do plano espiritual para o material, que nós chamamos de encarnação. O envolve em uma irradiação especial que conduz o corpo energético ao tamanho do feto já formado dentro do útero materno, onde está sendo gerado, ao qual já está ligado desde que ocorreu a fecundação. É uma explicação poética de reencarnação, né? Portanto, um dos campos de atuação de Nanã é a memória dos seres. E se Oxóssi aguça o raciocínio, ela adormece os conhecimentos do espírito para que eles não interfiram com o destino traçado para toda a sua encarnação. É o que nós chamamos, quando você renasce, você não lembra do tempo da sua vida passada, né? Quem acredita, quem são adeptos do reencarnacionismo, falam que as pessoas não lembram da sua vida passada para que suas lembranças da outra vida não venham interferir na vida atual. Porque senão é sofrer no paraíso, né? Em outra linha da vida é encontrada uma menopausa. No início desta linha está Oxum, estimulando a sexualidade feminina. No meio está Iemanjá, estimulando a maternidade. E no fim está Nanã, paralisando tanto a sexualidade quanto a geração de filhos. Engraçado, né? A explicação do processo da mulher no período de jovem, a vida ativa sexual, a sexualidade, a flor da pele. Depois a maturidade da sexualidade e no fim, na outra ponta, a decadência da sua sexualidade, da sua fecundação.
em 3 pessoas, em 3 deuses, né? Esta grande orixá, mãe e avó, é protetora dos homens e criaturas idosas, padroeira da família, tem o domínio sobre as enchentes, as chuvas, bem como o lodo produzido por essas águas. Sua origem, Nanã é um orixá feminino de origem daomeana, que foi incorporado há séculos pela mitologia urubá, quando o povo Nagô conquistou o povo de Daomé. Daomé hoje é o atual Benin na África, né, como eu falei para vocês. Assimilando sua cultura e incorporando alguns orixás aos dominados à sua mitologia já estabelecida. É neste contexto, sendo a primeira esposa de Oxalá, tendo com ele 3 filhos, Irocô, ou o Tempo, Omulu, ou Obaluaê, dependendo, e Oxumaré. Então, é assim a origem deste personagem mítico. Bom, dentre vários pontos psicológicos que eu falei, alguns pontos vão se destacar. Primeiro, anciã e sabedoria. Nanamburuque é frequentemente representado como uma divindade idosa e sábia. Simboliza a sabedoria acumulada ao longo dos anos e é vista como uma guardiã dos conhecimentos ancestrais. Seu culto é associado à preservação das tradições e à transmissão da sabedoria para as gerações futuras. Ninguém consegue vislumbrar um futuro sem ter um passado. Ciência e história. Por que nós estudamos história? Eu brinco, eu dou risada, que eu vi uma vez no Facebook o filho perguntando, você já teve visto isso também, o filho perguntando pro pai, que isso é uma share, pai, por que a gente estuda história? Para nós falar besteira no Facebook. E é verdade, quem conhece a história do teu povo, da tua gente, do teu país, não corre o risco de falar besteira. Igual eu vejo algumas pessoas aí confundir Dom Pedro I com Dom Pedro II, Carlota Joaquina com Domitila de Castro, Domitila de Castro com a Princesa Isabel, e por aí vai, faz uma miscelânea, né? Uma bagunça. São personagens distintos, de tempos distintos, de ações no tempos distintos. Não, você entende os acontecimentos para que você não as repita no mundo moderno. Ligação com a água. Nanamburuque é frequentemente associada à água, em particular a lama, pântanos e lagoas. A água é vista como um elemento purificador e rejuvenescedor. Sua relação com a água também está relacionada à criação da vida e à regeneração. O mito da criação, obviamente, né? Protetora da vida e da morte. Nanamburuque é vista como uma protetora da vida, mas também como uma divindade que governa sobre a passagem para o mundo dos espíritos. Está relacionada à ancestralidade, ao ciclo da vida, desde o nascimento até a morte. Ciclo da vida, a explicação de todos os seres viventes. Isso não é uma excelência humana, né? É de todos os seres vivos, de plantas a animais. Justiça e equilíbrio. É considerada uma juíza justa e equilibrada que observa as ações humanas e decide sobre suas recompensas e punições. Sua presença na mitologia africana e afro-brasileira reflete a importância da justiça e do equilíbrio nas comunidades. Bem, gente, todos nós somos amantes e devemos ser amantes da justiça, porque a justiça ela traz o equilíbrio social. Sem justiça, nós estamos relegados à barbárie. Então, todo povo que quer viver bem, que quer ter uma sociedade boa, que quer ser realmente um povo de bem, uma sociedade de bem, uma sociedade de bem no seu coletivismo por excelência, porque uma sociedade, gente de bem, olha a palavra, gente de bem, isso só é praticado em sociedade, no conjunto. Não existe gente de bem no individual. O individual é dentro da sua casa. O individual é dentro da sua casa, aquele universo pequenininho. Gente de bem é no coletivo. Então o que acontece? Para ter uma sociedade boa, uma sociedade de bem, uma sociedade harmônica, devemos ser amantes, perseguidores e cobradores da justiça. Porque esse é o instrumento que vai, eu não vou dizer forçar, mas indicar às pessoas o que é bom e o que não é bom. Elemento da terra. Nanamburuque é frequentemente associado à terra, à fertilidade e à agricultura.
Ela desempenha um papel fundamental na renovação da terra e no crescimento das colheitas. Sua relação com a terra é vista como essencial para a sobrevivência das comunidades. Se ela é a dona da vida, é óbvio que plantas, nós nos alimentamos de plantas, animais têm que ser reproduzidos, as plantas têm que ser reproduzidas para poder alimentar e nos manter vivos e manter até os próprios animais e outros e as plantas vivas. Então, está a associação dela com a vida de tudo, né? Não tem como escapar disso. Respeito e devoção. A devoção no Namburuque e outras divindades das religiões afro-brasileiras envolve respeito profundo pelas tradições, rituais e símbolos associados a eles. Seguidores geralmente buscam a harmonia com a natureza e a comunidade, bem como a orientação espiritual e a cura por meio de práticas religiosas. Bem, gente, muito mais do que apenas o culto pelo culto, a ação do culto pelo culto, nós temos que entender que hoje, neste encontro, neste programa, conhecimento, prática deste conhecimento, avaliação desse conhecimento, atualização deste conhecimento, modificação de vida, pensamento de vida, atitudes de vida, saber entender que o mundo que você vive, várias pessoas dependem dele, e é um ecossistema que está interligado. Se um morre, todos sentem a morte de um lado de um ecossistema. Então nós começamos a observar que essa interligação de vidas, de plantas, animais, até o próprio ser humano, ela é permeada de que um é dependente do outro para sobreviver. E precisamos ter cada vez mais ciência, cada vez mais conhecimento, cada vez mais seriedade sobre isso para a sobrevivência. Eu ouvi agora há pouco, estava conversando com o Ariel e o Alejandro agora há pouco, antes de eu gravar, que eu vi na internet, nas manchetes, que nós vamos ter uma onda de calor por esses dias no Brasil, que pode chegar até 47 graus. Gente, 47 graus, isso é quase o clima desértico. E nós não temos deserto no Brasil, na sua maioria. Na maioria do Brasil não existe deserto, né? Vai existir lá nas dunas, lá pro Nordeste, assim, mais ou menos lá pro Nordeste, tem as dunas que é natural. Mas o Brasil não é uma região de clima desértico. E nós estamos recebendo um calor, uma onda de calor, praticamente de natureza de climas desérticos. Se isso não é um apontamento de que nós estamos brincando com ecossistemas, nós estamos desmantelando ecossistemas por causa da ganância, pelo lucro absoluto, eu não sei o que é. É um aviso claro, óbvio, que as coisas não estão andando bem. Que esse pensamento do lucro pelo lucro a qualquer custo é uma coisa que ficou no século passado, no século XX, e não está mudando. Está destruindo, está matando, está pondo finitude no mundo, na vida do mundo, das pessoas, das plantas, dos animais, de tudo. De tudo. E aí, como eu falei num programa passado, retrasado, não existe um outro planeta Terra para a gente poder fugir se esse aqui entrar numa hecatombe. Se esse planeta entrar numa hecatombe, vai ser tudo exterminado. Acabou-se vida. Então nós estamos interligados. E esta interligação, ela é essencial para que nós, como pessoas, que nós somos os seres racionais, possamos agir em conformidade para que a vida se perpetue. E para isso tem que dizer não para um monte de coisa. Namburuque ensina, acima de tudo, a entender, compreender, amadurecer este conhecimento para colocar em prática. E nós estamos esquecendo que só existe um planeta. A exemplo dessa onda de calor que está por vir aí, nós temos um planeta. Nós não temos para onde correr, não. O que nós estamos fazendo com o conhecimento que nós temos sobre a nossa biodiversidade desse planeta? Se nós sabemos que nós dependemos dela para sobreviver, o que nós estamos fazendo para poder mandar esse povo parar de desmatar, de poluir, de emitir gases poluentes? O que nós estamos fazendo? Nós temos que ser muito mais agressivos. Nós temos que ser mais agressivos. E como ser mais agressivos? Cobrar das autoridades competentes leis e iniciativas mais duras para entidades, indústrias, comércio que poluem, que desmatam, que degradam a natureza. Quem vai sofrer somos nós mesmos. Olha a onda de calor que está por vir aí. Bem, gente, eu espero que vocês tenham compreendido e gostado sobre
a senhora Nanã Buruquê. Um bom final de semana a todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.